Olá, estamos começando mais um episódio do SV Talks. Comunicação, conversa, troca de ideias são o coração de cada episódio. Quem não se comunica se trumbica, assim dizia Chacrinha. E também, comunicação nunca vai ser sobre aquilo que você fala, mas o que o outro escuta. Para a gente aprender um pouquinho mais sobre isso, eu trago aqui hoje uma especialista nesse tema, Letícia Pacheco. Ela vai se apresentar e vocês vão aprender muito sobre comunicação. Letícia, que bom te ter aqui. Fala para esse pessoal todo quem é essa mulher da comunicação e o que você pode fazer com cada um de nós. Primeiro, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Obrigada, pessoal que está assistindo também. Essa pergunta é sempre desafiadora, né? Quem é você? E hoje eu vou trazer mais pelo lado profissional, mas a gente pode falando também do lado pessoal. Mas eu digo que eu sou uma fonoaudióloga que transcendia a fonoaudiologia, porque hoje eu vou muito além. Eu ajudo as pessoas a se comunicarem com a sua melhor versão, desde uma voz autêntica até saber se posicionar, colocar sua marca pessoal e com isso conseguir atingir o seu próximo degrau da vida. Seja na vida pessoal, na vida profissional, a comunicação é o que faz com que a gente abra portas e conquiste mais coisas e se sinta bem também consigo mesmo. Vamos lá. Então, para começar, o que é marca pessoal? Eu vou dar um exemplo do ponto de vista da voz, que é o que eu faço com as pessoas. Então, por exemplo, se chega uma mulher para mim, mega executiva, e fala o seguinte: Letícia, olha a minha trajetória, eu vejo que eu já fiz tanta coisa, mas quando eu vou falar, eu acho que eu não consigo transmitir tudo isso. E eu descobri que nas minhas costas, as pessoas me chamam de tratora. E eu nunca pensei isso, eu achei que eu era uma mulher firme, que é por isso que eu cheguei na liderança, mas tratora. Eu vejo que as pessoas me veem como uma mulher agressiva. Os meus liderados nem sempre têm coragem de rebater algo que eu falo. Então, eu venho refletindo que eu estou transmitindo uma imagem totalmente diferente daquela que eu quero transmitir. Ou seja, a marca pessoal dela, que ela queria transmitir, está totalmente desalinhada. E aí a gente vai descobrindo o porquê disso. Eu estou trazendo muito sobre a mulher, né? Mas com o homem também acontece, tá? Já aconteceu várias vezes, até de ter essa queixa também de agressividade. Essa mulher que você deu exemplo, então a marca pessoal dela é ser um trator, é isso que ela estava transmitindo? Exatamente. Então, olha como estava desalinhado com o que ela queria transmitir. Dá para Dá, mudar isso? dá para mudar. E a primeira coisa que a gente faz é realmente ter esse feedback das pessoas. Hoje eu falo para, ou se a pessoa está numa mentoria individual comigo, a gente pode fazer um feedback 360. Então, realmente, fica um exercício para o pessoal que está nos ouvindo. Pega um formulário do Google mesmo, gente. E a minha ideia também é fazer um podcast aqui bem prático, que as pessoas saiam daqui já transformadas, fazendo alguns exercícios. Então, um exercício que a gente pode fazer, pega aquele formulário do Google, sabe? Formulário Google. Você vai lá, digita e coloca assim, perspectiva sobre mim. Então, a primeira pergunta, o que vem em mente quando você pensa na Letícia? O que vem em mente quando você pensa na Letícia profissionalmente? É legal você ir vendo se tem diferença. O que você mais admira em mim? O que você acha que eu poderia fazer melhor? E é muito legal você ir vendo as respostas das pessoas de diferentes lugares. Então, você pode colocar ali só o pessoal do trabalho, só o pessoal do trabalho que é seu líder, só o pessoal do trabalho que é seu liderado, amigos, família. E vai coletando essas respostas para ver como você está sendo percebida. E aí pensa, eu realmente estou sendo percebida da forma como eu gostaria, ou da forma que eu imagino? Porque a comunicação é o que o outro percebe da gente, não é o que a gente acha que está comunicando. Então, por isso a gente tem que alinhar. O primeiro passo é descobrir. Aí depois a gente tem que alinhar. E outra coisa que eu faço bem prática também é se o pessoal está na minha mentoria em grupo, eu já estou contando uma coisa que é surpresa, na verdade, mas eu já assusto o pessoal logo no primeiro encontro. Eu peço para o pessoal se apresentar. E enquanto um está falando, os outros não estão ali pensando no que eles vão falar. Eles estão ali escrevendo feedback. O que que eu percebo dessa pessoa? Então, você já recebe ali vários feedbacks anônimos. Porque nos primeiros segundos que você fala, você já gera um impacto no outro. Qual será esse impacto? E de um público desconhecido? Então, é muito legal fazer esse teste primeiro
e depois a gente vai alinhando, vai tendo exercícios para mudar isso. Sabe que eu te escuto falando e eu lembro de uma professora de música que eu tinha na escola. A gente teve um problema de comportamento na aula dela, eu era muito criança e ninguém ficava quieto na aula dela, ela não conseguia dominar a aula. A coordenadora foi fazer uma reunião e uma das coisas que a gente reclamou dela na época, eu era criança, mas a gente reclamou do tom de voz dela. E, na verdade, a gente não estava reclamando do tom de voz dela. Hoje, adulto, eu percebo isso. A gente estava reclamando que ela tratava a gente como criança, ela não tratava a gente de igual para igual. Então, toda vez que ela vinha falar com a gente, ela usava um tom de voz infantilizado. Do meu ponto de vista hoje, um pouco mais madura, eu imagino que quando ela infantilizava a voz dela, ela perdia a autoridade da gente. Ao mesmo tempo, ela estava infantilizando a voz, então ela diminuía a gente, nos transformando em crianças quando a gente queria ser tratado como crianças maiores ou adultos, né? Eu estava no primário, né? E ela disse, assim, nesse feedback, que infelizmente a voz dela ela não podia mudar. Mas, pelo que eu estou entendendo, a voz muda, né, Letícia? Com certeza. E primeiro, olha que interessante esse caso que você trouxe. Com certeza, ela não tinha essa intenção de infantilizar vocês ou dela mesma se infantilizar. Mas a forma como ela usava a voz transmitia isso. E aí ela respondeu essa. Gente, isso é muito comum, as pessoas acharem que não dá para mudar a voz, que não dá para mudar a comunicação. Eu já escutei de pessoas que falam assim, Letícia, mas eu nasci tímido. E eu não falo, minha voz é para dentro. E às vezes a pessoa tem até um irmão gêmeo, né? E fala assim, não, meu irmão já é mega expressivo, ele se comunica bem. Então, não existe isso. Todo mundo pode se comunicar bem, porque a comunicação, ela é uma competência e toda competência a gente pode desenvolver. Sara, inclusive, eu dou em várias aulas e mentorias alguns exemplos. Eu quero mostrar um exemplo aqui, posso? Claro, Então, deixa eu colocar a voz dessa pessoa e eu quero que o pessoal depois, enquanto está assistindo o podcast, coloca nos comentários aqui embaixo que idade você acredita que essa pessoa tem. Porque é uma voz, como a Sara trouxe aqui o exemplo e comentou, uma voz que é infantilizada. Então, eu quero que vocês escutem o antes e o depois e me digam quantos anos você acha que essa pessoa tem. Já pense em qual que é a marca que ela está transmitindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, quantos anos vocês acham que ela tem? difícil essa, hein? Mas eu tenho certeza que a transformação vai ser significativa. Você mostra pra gente? Vou mostrar. Então, ó, isso foi em 3 semanas, para responder com provas se a voz pode mudar ou não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vocês podem estar pensando, mas e homem? Será que dá para mudar? Eu vou mostrar para vocês também. Mas aqui a gente já consegue perceber, né, Sara, que mudou. Drasticamente, ficou uma voz mais madura, uma voz adulta, né? Uma voz que transmite confiança, que é isso que a gente quer quando a gente está se comunicando, né? Exatamente. E ela tem toda uma história. Depois eu conto essas duas histórias se couber aqui no podcast. Mas eu queria mostrar mais uma pessoa porque eu vi que não tem o vídeo dela aqui. Eu lembrei que ela pediu para não mostrar o vídeo, mostrar só a voz, né? E eu respeitei isso. Mas o Stanley, ele deixa mostrar o vídeo dele, que é muito legal. É um homem, mas também tinha uma queixa parecida, uma voz mais fraca, um pouco mais. Transmitia menos credibilidade do que ele queria. Mas se você escuta uma primeira vez, você acha que não, que é uma voz normal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E depois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha que segurança, muita principal, credibilidade, né? Mudou totalmente, a pessoa veio se impondo na conversa, né? Dizendo a que veio. exatamente. E aí, depois disso, ele começou a se expor mais no Instagram, ele queria começar a fazer vídeos.
E ele tinha uma questão de que ele já tinha tido uma trajetória ali como executivo, e aí sempre dá aquela dúvida, né? Ah, mas agora eu vou começar a me expor? Mas eu já tenho um nome, não é que eu sou um. Eu lembro dele falando para mim, né? Não é que eu sou um jovenzinho, que eu posso simplesmente ligar a câmera e sair falando, porque eu tenho uma reputação. Então ele tinha toda uma dúvida ali que também fazia a voz dele ficar ali mais encolhida. Que é diferente daquele outro caso da moça, que foi um caso assim mais triste, porque ela acabou sendo demitida por um feedback de que ela não se posicionava. E aí ela procurou um monte saber como se posicionar. Procurou cursos, mentorias, mas o que faltava para ela se posicionar era justamente essa parte da voz, como falar. E ela achava que não dava para mudar também. E aí, através desse trabalho, ela conseguiu ter uma voz mais confiante, uma voz mais madura, uma voz que transmitia a credibilidade, e aí melhorou o posicionamento. Consequentemente, né? Porque quando a gente começa a se ouvir diferente, a gente mesmo começa a confiar mais na gente, a se ouvir mais, a gostar de se ouvir. Algo que eu costumo brincar, eu falo para as pessoas: você gosta de ouvir seu áudio? E geralmente todo mundo fala que não, né? Ou a maioria. E eu falo, mas se nem você gosta de se ouvir, como você quer que os outros gostem de te ouvir? Aí às vezes a pessoa fala assim para mim: Letícia, mas eu não mando áudio, eu escrevo. Eu falo, mas a voz é importante, porque eu tenho muitos clientes também que têm queixa de agressividade na comunicação, porque a pessoa escreve muito rápido uma mensagem, e aí a pessoa do outro lado lê no tom de voz que ela tá, né? Às vezes ela tá estressada, ela lê no tom de voz bravo. Ainda mais se é uma mensagem mais direta, sem uma olá, gostaria de alguma coisa, a pessoa já manda assim, tal coisa, né? Muito direto, parece agressivo. Se a pessoa gastasse esse mesmo tempo, até menos, né? Porque mandar áudio é muito mais rápido. Você pega o áudio aqui, manda. Se eu fosse falar com a minha assistente, por exemplo, oi, Jaque, tudo bem? Marca a Sara para mim amanhã. É uma coisa. Agora, se eu for escrever, às vezes eu escrevo, marca a Sara amanhã tal. Ela pode ler no tom de voz se ela quiser. É muito mais rápido eu pegar e mandar um áudio. É mais fácil manter um relacionamento mais harmonioso. Então, mandem áudio, mas com uma voz que vocês gostem de ouvir. Mas isso, inclusive, você antecipou uma pergunta que eu ia te falar, né? A gente normalmente não gosta de ouvir a voz da gente. E eu acho que não gostava, né? No mundo antes do WhatsApp áudio, a gente não gostava. E a gente acabou tendo que se adaptar às novas tecnologias. Mas por que que a voz da gente soa tão estranha para nós mesmos? Eu brinco que a gente tem duas vozes. A gente tem a voz que vibra aqui dentro, que a gente tem aqui no pescoço. O pessoal pode até fazer esse exercício, sabe, de mexer a laringe, ver se está mexendo, se está solto. E a gente tem aqui a voz que vibra pela prega vocal e a gente escuta por vibração óssea, porque meu ouvido está aqui, né? Eu estou escutando a minha voz por dentro. Só que você está escutando a minha voz por fora. Então, as ondas sonoras estão indo e você escuta por via aérea. Eu escuto a minha voz por via óssea. Então, são duas vozes completamente diferentes mesmo. Só que a voz dita verdadeira é a voz que você escuta. É a voz muito mais do áudio do WhatsApp do que essa voz que você está escutando dentro de você. Então, enquanto eu estou falando aqui, eu tenho uma percepção que a minha voz é mais grave do que quando eu escuto no áudio. Quando eu for me assistir nesse podcast, Então, quando eu estou escutando a minha voz e eu falo assim, mas essa não é a minha voz. Não, esta é a minha voz. Por isso que é importante trabalhar uma voz que seja agradável para eu escutar, e se eu gostar, o outro também vai ter essa voz agradável nos ouvidos dele, como música. sim, eu acho que é uma boa ideia pensar nisso, né? Na música. E, e as pessoas podem estar pensando, Letícia, mas eu não sei como mudar a voz. Então, existem exercícios que realmente mexem nessa estrutura. Como eu mostrei para vocês, né? Isso aqui é móvel, isso muda. E a gente consegue mudar. Isso é muito legal, mas para a gente ter uma mudança mesmo, a gente tem que fazer exercício por um período, pelo menos 8 semanas. Em 8 semanas, eu consigo mudar uma voz que eu acho que é agressiva, ou que é infantil, ou que não é empoderada, para uma voz que passa credibilidade e posicionamento. A gente tem que ter pelo menos 8 semanas, né? Entre 8 e 12 semanas é comprovado que a gente tem esse resultado.
Mas é muito rápido, eu não consigo emagrecer em 8, 12 semanas, eu não consigo chegar no peso que eu quero, eu não consigo me preparar para uma maratona, mas eu consigo ter uma voz que seja uma voz mais agradável para a escuta do outro. Então não tem por que não tentar, né? Não é incrível isso? Agora que você vai comparando com outras coisas, eu falei, é verdade, né? A voz é muito mais fácil de mudar do que várias outras coisas. E tem muita gente aí deixando muita oportunidade de lado, perdendo tempo porque não manda o áudio, fica ali querendo escrever tudo e deixando de conquistar maiores coisas por causa da voz, de não se colocar. A gente está num mundo onde não é só a voz, né? Quando eu estou falando aqui, as pessoas estão me ouvindo, mas também tem o meu posicionamento, tem a minha expressão facial, tem o sorriso. Então, eu posso gravar um áudio assim no Instagram, mas eu posso gravar um áudio assim no Instagram e aí transmitir uma mensagem totalmente diferente. Isso também a gente consegue mudar, porque trabalhar a voz em 8 semanas, 12 semanas, mas a forma como eu me expresso, a forma como eu me coloco, a minha postura perante um vídeo, ou a minha postura mesmo quando eu vou pensar num palco, né? Que eu vou chegar num palco e eu tenho que estar num palco relaxada, de uma assim, consistente para poder passar credibilidade naquilo que eu vou falar, né? Isso também pode ser trabalhado num curso de oratória, de comunicação? Com certeza. Então, a diferença é que você vai juntar com exercícios a mais. Então, eu vou dar um exemplo de alguns mentorados meus. Inclusive, eu estava vendo que vários já fizeram um exercício que eles mandam aqui para mim. Eles colocam vídeo todo dia. Esses que querem melhorar o quanto antes, porque eu tenho uma pessoa, por exemplo, que tem uma palestra semana que vem para 350 pessoas e ela nunca trabalhou a comunicação, ela está super insegura. Então eu falei assim, ok, não temos 8 semanas, ela me procurou faz pouco tempo, mas a gente vai dar o máximo. A gente está fazendo exercícios dobrados e ela está fazendo 2 vídeos por dia treinando isso nos stories. Então é um exercício muito simples que ela faz. Grava todo dia um story falando, tem a ver com o conteúdo dela, né? Mas ela faz o close friend, porque ela ainda não está preparada para mostrar isso para o mundo. Então ela vai treinando, só eu assisto, porque só eu tô ali no close friends dela do Instagram, e eu já vou assistindo e dando os feedbacks para ela. Então todo dia ela está treinando. Você faz isso por 8, 12 semanas, não tem como você não mudar. E a comunicação tem esse lado bom, não é que você treina e depois esquece, né? Jogou fora, mudou a voz, depois a voz volta como era antes. Não, ela realmente muda. Se a gente for entrar agora no Instagram do Stanley, por exemplo, a voz dele é essa voz. A voz não é como, por exemplo, a atividade física, que você pode parar de ir para a academia. Você não para de falar, você continua falando todos os dias. Então, na hora que você treina a impostação da voz, treina a respiração, treina o trabalho do seu diafragma, você vai continuar usando isso todo dia, né? Exatamente, a gente está sempre trabalhando a nossa voz. A diferença é que a gente não está mudando ela. E aí, quando você tem uma orientação, e aqui até pegando um gancho da sua outra pergunta que eu lembrei, você comentou sobre oratória. Então, eu também recebo muitas pessoas que falam assim, Letícia, eu fiz uma imersão de oratória. Então, a pessoa foi lá e fez um dia ou 2 dias. E ela sente que não mudou. Na hora da mentoria, ela sente que mudou, né? Do curso, enfim, da imersão, ela sente, nossa, mudei, sou outra pessoa. Porque ela passou ali por um processo. Mas depois isso no dia a dia não se mantém. Por quê? Não, só teve ali uma sensação de transformação. Não teve algo que realmente é duradouro. A gente precisa de um processo um pouco maior para realmente mudar a comunicação. E vamos voltar lá na minha professora de música. O que que você falaria para ela? Geralmente eu faço um processo ali com a pessoa, né? Porque se eu chego e só falo assim, sua voz dá para mudar, ela não acredita. Então eu começo a mostrar alguns exemplos, eu vejo se ela realmente tem interesse em mudar. E eu falo, vamos testar? Então é algo que todo mundo que está aqui no podcast também pode testar, a mesma coisa que eu faria com ela. Eu pediria para ela, por exemplo, fazer 1 minuto do som da abelha, que todo mundo aqui no podcast pode fazer também. Então eu peço para a pessoa se escutar primeiro. Então grava um áudio seu contando de 1 até 10. Faz o som da abelha por 1 minuto. Qual que é esse som? É o som da letra Z. É um Z. Tenta fazer um som mais firme, mais grave aqui, não lá em cima, não. Faz um som mais embaixo.
Repete isso por 1 minuto. Grava de novo o áudio de 1 até 10. E percebe se não mudou alguma coisa. Tem gente que tem dificuldade em se perceber, né? Aí eu falo, pede para outra pessoa escutar também. Você vai ver que alguma coisa ali mudou. Se você tem uma voz saudável, isso faz com que você ali sinta essa leve mudança, não é uma mudança duradoura. Agora, se você tem algum problema de voz, que aí a gente entra na parte de fonoaudiologia mesmo. Aí pode ser que você precise de uma avaliação mais detalhada, que é uma coisa interessante, né? Essa diferença entre fonoaudiologia clínica e um trabalho de comunicação mais amplo. E a voz é uma coisa muito delicada, né? A minha avó sempre dizia: filhinha, cuidado com a voz, cuidado com a impostação, porque se a gente estressa muito as nossas cordas vocais, elas podem ter consequências futuras de calo, de alteração do tom de voz. Isso é reversível? É possível consertar também esses exageros que a gente faz na nossa voz? Esses exageros, sim. Eu acho que eu já vou até responder a pergunta de uma outra forma. Eu vou responder o que não pode ser alterado. Então, não pode ser alterado quando a mulher toma hormônio de, por exemplo, às vezes eu pego alguma mulher que foi para academia e às vezes colocou aquele chip de beleza ou colocou algum hormônio para ficar mais forte, isso faz a sua voz descer o tom e aí é muito difícil mudar, porque a sua laringe desenvolve ali um aspecto um pouco mais masculino. Então, isso é difícil de mudar. A mulher que desceu a laringe, ficou com uma voz muito grave. Então, é algo que a gente maqueia com alguns exercícios, mas não muda, não volta a ser o que era antes. E pessoas que às vezes têm câncer de laringe. Aí, eu já, lá na fonoaudiologia, né, quando eu estudava, eu fiz um estágio com pessoas que tiveram que tirar parte da laringe. Então, assim, não tem como voltar a voz. Muitas vezes a gente tinha que ensinar essas pessoas a falarem com voz de esôfago. Qual que é essa voz? É aquela voz que você fica rotando para falar. Então aí não dá para mudar. O restante eu diria que sempre dá para a gente mudar, consertar, porque cansaço na voz, às vezes um nódulo, alguma coisa, ou tensão nessa região. Eu tenho vários mentorados assim. Eu peço para eles segurarem a laringe e fazer isso daqui. E ele já começa a falar: Nossa, Letícia, tá duro, tá estalando, assim, tá tudo tenso, né? A voz tá. Ó, isso é uma voz saudável, eu falando com você. Agora, imagina se tivesse tensa, estaria aqui minha voz, né? Estaria apertada. E às vezes a pessoa fala assim sempre, nunca percebeu. Um pouquinho que ela fala mais forte, então parece que ela vai matar o outro, né? Porque já tá tenso. Então, às vezes a pessoa não sabe por que que ela tá transmitindo uma agressividade. Mas você vê que tá tudo tenso, assim, eu vejo muito rápido isso. Então, fica esse exercício pro pessoal. Faz isso. Tá solto? Ou tá estalando? Tá duro? Como que tá essa região? Faz isso por 1 minuto, tenta ir soltando. Aí faz o exercício também de grava antes e depois. Vê se tem diferença. E você falou da voz que transmite agressividade. Eu digo assim, a voz não mente, né? Aquele dia que a gente está mais triste, mas tá mais chateada, a voz está mais jururu. O dia que a gente está melhor, que está com mais energia, a nossa voz está mais forte, mais impostada. Só que com exercício a gente também consegue maquiar esse estado de espírito da gente e ter uma voz mais impostada, mesmo quando a gente não está bem. É só você fazer o exercício um pouco antes, você vai ver que mesmo você está ali super tremendo, se você não fizesse o exercício, sua voz ia sair toda tremida para falar em público, você faz o exercício, você evita isso. Ou eu vou te dar um exemplo de uma mentorada que eu tive hoje, tá? Aqui. Ela falou: Letícia, eu tô com o meu emocional assim. Eu nunca conto nome, né, das pessoas, elas não deixam eu contar, mas é uma mega executiva que ela falou pra mim: Letícia, eu tava querendo estrangular um colaborador. Tava muito brava com ele, eu tinha que fazer reunião com ele. Eu falei: não, então vamos respirar, porque senão você vai transmitir isso. Por mais que você segure aqui aquele sorriso falso e fique ali, não, tudo bem, isso vai transmitir. Então a gente fez esse exercício de baixa laringe, respiração. Muita gente, quando a gente está estressada, a gente respira aqui em cima, o ombro sobe. Então, uma dica é: deixa uma mão na barriga, puxa o ar fazendo a sua barriga empurrar a sua mão para frente. Na hora que você começar a falar, vai ser muito mais fácil manter o tom de voz, manter também ali o sistema límbico
mais sossegado e ficar mais racional na conversa. E aí você evita muitos problemas. Você falou de tom de voz, e aí eu estava lembrando de uma pessoa com quem eu trabalhei, que às vezes eu não conseguia nem conversar com ela direito, porque ela falava muito alto e ela não tinha noção o quão alto ela falava. Isso também torna a comunicação desagradável, né? Quando a gente tem um tom de voz ou que ele não é claro, então as pessoas não conseguem ouvir, quando a dicção é ruim e as pessoas não conseguem entender as palavras, ou também quando fala num tom que ele não é agradável aos ouvidos. Isso também dificulta a comunicação, né? Com certeza. Quando a gente tem um tom de voz muito alto, né, essa intensidade aumentada pode transmitir para o outro que você está indo além do seu espaço, que você está sendo sem noção, que você tem algum descontrole emocional. Só que o interessante é que isso também pode ser causado, muita gente pensa assim, Letícia, mas isso não é por causa da surdez ou algo nesse sentido? Pode ser, mas na maioria dos casos não é. Não é só pensa assim, né, de 10 pessoas, ok, uma pode ter um problema relacionado à audição, mas todo o restante, às vezes, é um vício de falar assim. Quando eu trabalhei uma época ali para o Simpro, que é o Sindicato dos Professores, fazendo estágio. Então, muitos chegavam ali falando super alto, porque davam aula o dia inteiro para uma sala cheia. Aí chegava em casa, não é que ele consegue desligar ali o botãozinho e falar normal em casa, ele continuava falando alto. E aí tem até um vídeo muito legal, fizeram uma campanha com um filme mesmo, mostrando um professor que chegava em casa e falava muito alto com a filha, com a esposa, e o quanto isso causava problemas dentro de casa. Então a filha mal falava com o pai, ela fazia assim: eu não aguento meu pai, tudo ele grita, tudo ele briga fazendo isso. A mulher também ficava desconfortável, e era essa coisa de eu falei o dia inteiro alto. Cheguei em casa, não consigo mudar. E E um como outro, muda? primeiro, autoconsciência, porque às vezes a pessoa é avisada, então você fala gritando, e a pessoa fala, não, você que não sabe. Então, primeiro, autoconsciência, a pessoa saber disso, querer mudar, e depois trabalhar, ter essa consciência da voz, a diferença de gritar e de projetar a voz. Porque se eu estou em sala de aula, eu preciso projetar minha voz, eu tenho que usar o diafragma. Eu tenho que usar o ar para minha voz sair mais forte. Então, eu chego em casa, eu sei controlar esse ar para ela não sair tão forte assim. É diferente de gritar. A sensação que o outro tem da minha voz é diferente. Por exemplo, se eu tô aqui e falo, oi, Sara, tudo bem? É uma coisa. Se eu só projeto a minha voz, oi, Sara, tudo bem? É diferente, você sente diferente. Eu tô falando mais forte, mas é diferente. É agradável, né? Não é aquele som agudo que dói no ouvido da gente. Não é Né? aquele tenso que parece explosivo, uma coisa desagradável mesmo. Mas uma outra coisa também que pode acontecer, e aqui não vai dar tempo de eu trazer toda a minha história, que tem bastante coisa, mas tem a ver com a minha história. Eu tive uma alteração do meu processamento auditivo central. Então, pessoas que também falam mais alto podem ter algum tipo de alteração, não do sistema auditivo periférico, que é essa questão se a pessoa escuta bem ou não, mas do sistema auditivo central, que é como essa pessoa processa o som. Então, às vezes, essa pessoa não processa tão bem diferença de intensidade, ela não consegue perceber a diferença, ela fala às vezes mais alto e não percebe. E aí ela faz um teste de audiometria para saber se ela escuta bem e falam para ela, não, você escuta super bem. Aí acham que é mania da pessoa falar assim. E pode ser uma alteração do processamento, que é uma outra história, assim, bem complexa. Eu, por exemplo, descobri que eu tinha alteração do meu processamento auditivo só aos 18 anos, na universidade, quando eu estava cursando fonoaudiologia. E para mim, eu não tinha essa questão de falar alto, mas eu tinha várias outras questões ali. Porque o que é o processamento? É quando eu escuto bem, mas eu posso ter várias alterações no caminho do som. Esse som ele pode atrasar um pouco para chegar. Então, eu sou aquela pessoa que eu escuto, mas eu demoro um pouquinho para entender. Aí eu falo, eu sou aquela pessoa que fala, hã? Que? Aí quando a pessoa vai repetir a informação, eu tô respondendo. Aí o outro fica com raiva de mim e fala assim, mas você ouviu? Por que você está perguntando o quê? E a pessoa, ela tava no delay dela ali, né? Então, isso acontecia comigo.
Outras coisas, são vários processos dentro do processamento auditivo. Falar, gente, se comunicar é algo que não é tão simples assim. Existe todo um processo aqui, um mecanismo que é complexo. Então, outra coisa que pode acontecer, a pessoa não percebe tão bem diferenças de entonação. Então, fica difícil ela perceber, por exemplo, sarcasmo, segundas intenções, parece ser uma pessoa mais ingênua, é uma pessoa que parece sempre desafinada, não consegue perceber ali a diferença dos sons na hora de falar. Então, tem vários outros sinais que também têm a ver com comunicação, que podem ser uma alteração do processamento auditivo. E geralmente são pessoas que viveram a vida inteira se esforçando muito mais do que as outras. Então, a pessoa às vezes estava lá na sala de aula, todo mundo entendendo super bem o que a professora estava falando, só que ela não conseguia se concentrar por causa do barulho, porque o processar tudo isso é muito difícil. Para eu processar a professora falando com ruído de fundo, ou não falando só de alunos, né? Num restaurante, você tem que falar com a pessoa, o ambiente ruidoso, em um show. Isso exige algo do processamento que chama figura fundo, que é o direcionar o meu som e tirar o fundo. Então, existem várias habilidades dentro do processamento auditivo que tem a ver com comunicação e que se eu tiver uma alteração ali, isso impacta. Então, essa era uma outra alteração que eu tinha. Então, eu ia para a escola e eu tinha que estudar muito mais em casa depois, porque para mim era tempo perdido, eu não entendia. A minha cabeça estava sempre no mundo da lua. Fica aí a dica, gente. Se você tem alguns desses sintomas, procura ajuda profissional, porque você também pode ter algum tipo de alteração que você não estava sabendo. Letícia, eu queria trazer uma outra coisa. As pessoas ficam preocupadas, às vezes, a gente tem a falsa ideia de que quando a gente fala mais alto, a gente chama atenção. Então, quer brigar com as crianças, quer que as crianças obedeçam, fala alto, quer que os animais obedeçam, grita com os animais, quer chamar atenção numa plateia, fala alto. Para mim é uma falsa ideia, porque às vezes você gritar, você até repele a atenção das pessoas. Como que eu chamo a atenção? Uma ótima pergunta, e eu vou dar um exemplo que eu tenho agora, que eu tenho uma nova cachorrinha. Se você fala, se a cachorrinha tá, por exemplo, latindo muito, e você fala mais alto para ela parar de latir, talvez ao invés de você repelir também, você faça ela latir mais. Então, não dá certo. E com as crianças, a mesma coisa, enfim. Então, como a gente faz para chamar atenção? Primeira coisa, gente, jamais aumente o tom. Não dá certo, de jeito nenhum, nem com o cachorro, nem com a criança, nem com o público, com ninguém. O que a gente tem que fazer para chamar a atenção de forma positiva, né? Porque chamar atenção também pode ser fácil, né? É aquela coisa de colocar a melancia na cabeça e você chama atenção. Mas chamar atenção de forma positiva, primeira coisa, pensando na voz, ter expressividade. A pessoa que chega para falar com aquela voz muito monótona, que não varia, ela não consegue chamar atenção. E fica uma curiosidade aí para o pessoal, assiste um vídeo do Luiz Fernando Veríssimo. Porque às vezes a gente pensa, puxa, alguém que se comunica bem, escreve bem, fala bem. E não é verdade, são mecanismos diferentes. Então, eu posso ter uma fala monótona, eu não consigo prender a atenção da pessoa, não importa quem eu seja, uma hora a pessoa se desconecta. Então, primeiro ponto, ter expressividade na hora de falar. Segundo ponto, saber como começar a falar. Tem gente que começa a falar falando currículo. Ah, então eu tô aqui, que nem a Sara perguntou quem eu sou, poderia começar. Sou a Letícia, formada pela Escola Paulista de Medicina, em fonoaudiologia. Tipo, que saco. As pessoas já vão parar de assistir na hora. Então, você tem que saber ser mais... ter o seu pitch pessoal. Se você tiver que começar uma apresentação, tem o seu pitch pessoal pronto, que é um discurso onde você chama a atenção do outro e você gera uma ação da pessoa querer te conhecer mais, e não fica algo tedioso ali. E aí existem vários formatos, né? A gente pode também começar uma apresentação falando sobre um problema, um desafio, que aí eu já dou o tom da apresentação, já conecto o público com isso. Eu posso começar com uma citação mais interessante, com uma história. Eu posso começar, mas eu não indico para todo mundo isso, com uma piada. A gente tem que saber muito bem o público para saber fazer a piada certa. Mas isso pode dar super certo. Então, existem vários formatos que você tem que saber como fazer isso. E treinar, né? Ensaiar, né? Eu costumo falar nos meus cursos de liderança que a gente tem que se preocupar
muito mais com os nossos pontos fortes do que com os nossos pontos fracos. Porque os nossos pontos fracos, a gente sabe que eles existem, a gente tem medo deles e a gente está sempre cuidando deles. E os nossos pontos fortes, eles podem nos dar autoconfiança. E aí você fala assim: não, eu me comunico super bem, aí eu não preciso me preparar para uma reunião, eu não preciso me preparar para uma palestra, eu não preciso me preparar para uma aula. Mas muito pelo contrário, né? Quanto mais preparado você tiver, melhor você vai. Então, a possibilidade de você dar uma escorregada na autoconfiança é muito grande. Então, sempre olhar com cuidado e se precaver em relação aos nossos pontos fortes. E se você acha que você tem uma comunicação boa, se preocupe com isso, né? Esteja sempre cuidando da sua preparação, porque você pode ficar em maus lençóis. Mas agora, Letícia, eu que vou te dar uma dica. Eu também tenho cachorro em casa e eu tenho duas coisas que eu faço. Toda vez que eu vou passar apito nos meus cachorros, eu associo o sussurro a um gesto. Então, cada gesto é uma coisa que eu quero que eles façam e eu sussurro. E eu tenho uma cachorra aqui que é um terremoto. Ela é terrível. Eu tenho uma arma contra ela. É um borrifador de água. Então, toda vez que ela faz uma coisa errada, eu borrifo água nela. É incômodo, é desagradável, não machuca, mas é extremamente educacional. Então, hoje em dia, dependendo do que ela vem fazer comigo, só o ato de eu mostrar o borrifador, ela Já sabe. se assenta no lugar e fica tranquila. Fica a dica, porque a gente também tem que ter as nossas ferramentas de chamar atenção. E isso numa palestra também a gente pode ter uma ferramenta que pode nos auxiliar com a voz também. Eu não posso ter gestos, algum sinal que eu faça quando eu estiver começando uma palestra ou quando eu quiser, em algum momento, fazer um ápice de uma palestra, eu não posso usar os gestos ou alguma ferramenta para me ajudar? Com certeza. E você pode repetir isso sempre, isso ser parte da sua marca. Então, eu tenho agora uma mentorada executiva que ela fala assim: Letícia, eu resolvi inovar. Eu quero usar objetos nas minhas palestras, nas minhas apresentações. Então, ela sempre vem com alguma coisa. É muito interessante isso. E aí, ela realmente está sendo uma pessoa memorável. Todo mundo lembra dela, porque ela usa sempre pelo menos 3 coisas ali. Então, ela leva um boné que remete à história dela, ela leva 3 coisas que ela sempre repete. Então, você pode ter desde um objeto e levar para a palestra mesmo, até gestos que você costuma fazer. Então, eu, por exemplo, quando eu subo no palco, eu sempre estou na mesma posição, que eu também ensino para os meus mentorados. Porque a gente às vezes sobe no palco com a mão, eu vou levantar aqui para mostrar. Às vezes você sobe com a mão assim para baixo, só andando assim, né? E eu falo assim, lembra daquele bonequinho de posto que fica com os braços assim? Então não suba assim com os braços balançando e às vezes você não porque a pessoa às vezes sobe meio ou ela sobe meio travada, né? Então sobe com uma mão em cima da outra, apoiada aqui na frente do umbigo. E aí você começou a falar, você abre. Para mim esse é meu gesto de comecei, subi no palco, ou comecei alguma apresentação, eu tô aqui. Comecei a falar, bom dia, tudo bem? Esse abrir o braço para mim é abrir a voz. E aí tem também técnicas de PNL, de você ali ter uma ancoragem do seu estado emocional, enfim, que eu vou treinando também nas pessoas. E aí fica muito mais tranquilo fazer qualquer tipo de apresentação. A pessoa já sabe o que fazer, então fica muito mais fácil, não é mais uma novidade falar em público, ela já passou por isso. Tudo que a gente faz repetidas vezes, mesmo que seja um conteúdo diferente, mas meu corpo está repetindo o movimento. Então ele já sabe, já está preparado. Ah, vou falar em público. Você deu uma aula aqui para a gente hoje, né? Foi um monte de dica interessante em relação à comunicação, a falar e como se comportar. Só que isso foi só uma pincelada em cima de todo um processo e um aprendizado de longo prazo. Você falou, no mínimo 8 semanas. Quem se interessou, como que funcionam os seus cursos, como funcionam suas mentorias, onde as pessoas podem te encontrar para aprender mais e seguir essa conversa com você? Primeiro, eu vou achar ótimo se vocês vierem falar comigo depois. Eu deixo até um convite, assim, Sara. Todo mundo que assistir esse podcast e quiser conversar comigo depois, vai lá direto no meu LinkedIn, Letícia Pacheco,
Já se inscreve na minha newsletter também, que chama Voz da Liderança, e manda um oi para mim, já assisti na Sara, e queria falar com você. E a gente conversa. E quem preferiu o Instagram, Letícia Pacheco Voz, eu posto vários conteúdos ali, todo dia tem alguma coisa nova saindo, vocês também podem conversar comigo. E hoje eu tenho desde curso gravado, até mentoria em grupo, mentoria individual, assessoria, tenho assistente junto comigo, jornalista, e estamos crescendo cada vez mais para apoiar as pessoas na comunicação delas. Se eu tiver uma palestra para dar daqui a 2 meses, você me prepara? Com certeza. Fica a dica, gente. Se você está aí com um desafio para subir num palco, fazer uma palestra e se expressar, a Letícia está aí para te colocar, te preparar e você vai dar um show, né? Olha, isso eu garanto, viu? Eu faço isso sempre, preparando as pessoas para palestrar, então tenho muita confiança. E mesmo se não for 2 meses, porque, por exemplo, essa moça que eu comentei durante o podcast aqui, ela me procurou faltando 2 semanas. Então, claro, o trabalho está sendo mais pesado ali com ela, mas também é possível ela ir para o palco se apresentando muito melhor do que ela iria antes. Mas para ter essa transformação mesmo, aí a gente precisa das 8 semanas. Aí isso eu dou esse prazo. E sabe por que que é importante você falar bem? O Walt Disney já dizia: você não tem uma segunda chance para deixar a primeira impressão. Então, se você quer deixar uma primeira impressão exemplar, a Letícia pode te ajudar. Letícia, a gente infelizmente está chegando no fim dessa conversa, esse papo riquíssimo aqui. Então, queria que você se despedisse das pessoas que ficaram com a gente até agora, deixasse a sua mensagem final. Primeiro, eu quero agradecer, Sara, de novo o convite, agradecer o pessoal que assistiu. E, gente, quem assistiu, deixa um comentário, fala alguma coisa, depois me manda um oi também, ou quem quiser, tira uma foto aqui, depois posta a gente. Eu adoro repostar as pessoas lá no Instagram. E para mim, a principal frase, que é meu lema, comunique-se bem e vá além. Quem não é visto não é lembrado, e quem não é ouvido também não é. Então, se faça ser ouvido na sua melhor versão. E se você acha que você já se comunica bem, sempre dá para melhorar mais. Para mim, não existe nota 10 na comunicação. A gente vai estar sempre melhorando. E quanto mais você melhorar, mais resultados você vai ter para sua vida pessoal e profissional.